Gente, paz seja convosco, sejam bem-vindos ao Pode Crer, o podcast da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do bairro São Pedro. Hoje o nosso tema hoje eu não esqueci o tema, tá, gente? Eu tô lembrando, Em Busca da Costela Perdida, porque a gente tá gravando dia 13, ontem foi Dia dos Namorados, e esse é o tema que mais sai no grupo de jovens. Quando a gente abria a caixinha de pergunta no Instagram, a gente fazia fala jovem aqui na igreja, qual tema de culto vocês querem? Era sempre relacionamento. E hoje eu tô aqui com a Isabela, que vocês já conhecem, a Isabela já gravou comigo, braço direito da noite. E os nossos entrevistados especiais se apresentem. Nome e de qual igreja vocês são? Telefone, endereço. Tipo sanguíneo. Então, meu nome é Natan, sou da igreja sede. Meu nome é Daniela, sou da igreja sede também. Quadrangular. Isso. E olha, gente, eu trouxe eles aqui porque a gente fez um culto há um tempo atrás. Eu falo um tempo atrás, mas foram há anos atrás, né, gente? Uns 2 anos. Já tem uns anos. Eu acho que eu era presidente do grupo de Sim. jovens. Então, no mínimo 3. Eita. Nossa Deus. No mínimo 3 anos que a gente fez um culto. E foi sobre esse tema, foi sobre relacionamento. Eu não lembro qual era o tema do culto em si, mas é dessa área de relacionamento. Porque é a área que o adolescente, que o jovem mais vive. Eu acho que eu até mudaria, eu acho que até os adultos também. Eu acho que tá todo mundo em busca de uma costela perdida, tá em busca de alguém. E eu queria muito que a gente começasse o podcast com vocês contando a história de vocês. Como vocês se conheceram, como é que foi o processo. Pode começar. Sinta-se à vontade. Tava fazendo as contas até ontem, né? A gente tava fazendo as contas, dia 1º desse mês de junho, e a gente completou 7 anos de namoro. Então tem um tempinho bom. A gente se conheceu na igreja mesmo, né? Um trabalho do grupo de jovens, na época aquele Tribos da Nação, né? Você era de qual tribo? Da A mesma Dani. tribo. Não, o nome da tribo. Dan. Eu achei que era falando que era Dani, da Dani. Inventou 3 vezes. Eu era Efraim. Eu não lembro qual era. Era da oposta. Daí foi Manassés, oi. Então era Manassés. E Oposto. oposta. Guerra. É que aqui na igreja a gente só teve A só teve dois. duas. E na verdade a gente se conhecia antes assim, de ver, né? Porque tem Acampamento. tem um cadinho bom de tempo que eu tô na quadrangular, né? Eu sou de berço cristão, sou lá cristão, só que éramos de outra denominação e fazia 15 anos, né? Tem um pouquinho mais de 15 anos. Vai fazer 15 anos de batismo agora em setembro. E a gente sempre se encontrou em acampamento, enfim, mas nada demais. Na verdade, gosto de falar pra caramba, né? Conhece todo mundo, cumprimenta todo mundo. Trocava ideia, não é Com nada. todo mundo, né? E não era de atirar não, tá? Era só... Porque o pessoal O pensa famoso nisso. de avião. Não tem isso. Como eu gosto muito de falar, e falo, acho que até demais, às vezes as pessoas pensam isso também, né? Eu acho que ela pensava isso também. É um pouco. É um pouco. Mas depois confirmou ou não? Não. Não é mentira. Então você não tinha intenção nenhuma no início? Não, Sério? era só conversar, verdade. E aí, quando teve a tribo da nação, né, eu fui convidado a participar da tribo dela. E ela, junto com a Mari, que são super amigas, best friends, assim, eram as líderes. E a partir desse trabalho lá das tribos que começou a ter uma relação assim, mais próxima, né? Porque antes era só de pais e irmãos, né? Eu sou com Deus. A gente foi se conhecendo. Conversando. E para relacionamento, assim, eu sempre fui tímido de chegar para qualquer coisa. Eu sempre fui tímido, não
não era despojado e tal. E aí, até que um certo dia, a gente sempre conversando, o pastor, né? Mas assim, já tinha interesse. Tinha um A interesse gente de já tava ambos. conversando há um tempo, aquela coisa. Mas não, né? Ninguém O tomava uma negócio não atitude. andava mais que isso, não. Não tinha nada, não tinha uma iniciativa. Tipo assim, Não. todo mundo já sabia, mas vocês mesmos não vão falar nada. Isso. E aí, acho que nesse contexto, né, que o pastor, de repente, assim, tinha um dia que a gente tava conversando na frente, a galera conversando na frente, e a Dani já quase indo embora lá com o pessoal, o pastor chama a Dani lá na frente, e ela vermelhaça, né, vai até a cabeça abaixo. Aí ele virou pra gente e falou assim, ó Dani, você é uma benção, na canta minha benção, eu abençoo vocês dois, tá? E eu assim... Foi bem isso. E, tipo, Mas que cupido, hein, gente? mas... Foi um climão depois. Porque, tipo assim, geralmente depois dos cultos, descia de galera, né? Todo mundo aqui em direção ao Pontilhão, a Dani morava ali, eu morava em São Francisco, pode falar, Buca, né? Pode. E aí vinha de galera. Ixi, na época tinha umas 15 pessoas. Porque a Dani ficava no Pontilhão e depois eu caminhava até a Bavesa com outras pessoas, né? Na época ainda tinha o Rickson, o Pode, uma galera, né? E a gente Ninguém era casado ainda, ninguém era casado, todo mundo conversando. Vida do grupo de jovens, amigo. E a cara dele na sala? Aí o Wesley parava a gente lá na Bavesa, ficava conversando até umas horas da noite, falando de Bíblia, essas coisas todas. Enfim, essa era a nossa vida. Nesse dia especificamente, a gente desceu, ninguém cumprimentou um ao outro, desceu mudo, igual ovelha indo pro matadouro, foi muda, né? Como ovelha indo pro matadouro, nem olhar mais ou menos na cara do outro, assim, de tanta vergonha, aquele climaço mesmo. E acho que foi nesse mesmo dia, né? Eu perguntei pra ela, e aí, o que você acha e tal? Aí ela simplesmente... Ela riu. Acho que é. Esse foi o dia que eu falei que eu vou pensar? Eu vou pensar. Não sei. ainda ia refletir sobre, refletir sobre se ia querer orar comigo ou não. Se ia querer orar. Orar. Eu não Orar. sabia o que fazer, assim. Porque, tipo assim, eu também não. Eu, tipo assim, perguntei só pra, tipo, quebrar o gelo, né? Mas é uma forma estranha de quebrar o gelo. Né? Então, vou quebrar o gelo. Você quer namorar comigo? Você aceita orar? Não foi namorar, não. Você aceita orar. Orar ainda. Orar. Etapas. Você aceita orar comigo? E aí eu não sabia. E aí ela falou assim, vamos ver. Não sei. Não sei como é que você tá pra isso e tal. E aí, acho que a gente conversou um pouco sobre, né? Conversamos. Sobre expectativas de relacionamento, o que a gente pensava sobre, enfim. Isso é em março. O que é bom de memória. De data. Nossa, ele é bom mesmo, eu não sou não. Não. Nossa, eu guardo tudo. Eu guardo todos os dias, eu sei tudo. Ele é essa pessoa. Eu não sou fissurado da data, mas eu sei. E aí, a gente conversou bastante. Nesse a mesmo gente dia. seguiu conversando depois, né? De um tempo, depois desse dia, a gente seguiu conversando. Até que eu falei, eu acho que é isso. Porque assim, na verdade, eu entendo que assim, a oração é quase que uma parte do relacionamento em si mesmo, né, pra gente que é cristão. E aí, eu queria ter uma certeza, antes de começar a orar, de que assim, vou investir, acho que é ele mesmo, né? Enfim, eu quis fazer a minha oração sozinha primeiro, entendeu? Eu acho que é isso, assim. E aí, quando a gente foi conversando, fui conhecendo ele, falei, é isso. E demorou bastante esse pensar de parte, mas enfim. Meu Deus. Acho que foi o que desesperado atualmente, né? Tipo assim, tem um comediante que a gente segue, né? Ele faz o stand-up, né? Fala que o cliente já dá paz assim, né? Já bota uma aliança na mão. Ei, paz, já bota a aliança na mão. E vamos casar. Eu acho que essa questão de conversar, de se autoconhecer e de se auto-entender dentro desse processo, ela é tão importante quanto o relacionamento em si, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, tem aquele famoso, né? Eu vou fazer aquela pessoa mais feliz. Não.
A gente aprende, o pastor sempre prega isso, e eu particularmente sempre aprendi isso desde o berço, né? Berço em termos, né? Desde sempre, né? Na igreja, que a gente namora para casar, né? E você tem que, de fato, estar se sentindo bem consigo mesmo, tem que sentir que você é feliz sozinho, no sentido, né, de que o Espírito Santo te supre, te sustenta, e que você não precisa de outra pessoa para te satisfazer, a não ser a pessoa do Espírito Santo. Que aí sim você vai conseguir entrar no relacionamento de fato para cumprir o que a Bíblia diz, né? A Bíblia fala sobre homem, maridos, né? Paulo deixa a instrução, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Depois vem sobre a esposa, né? Ajudar na missão. E é tão importante isso, você entender que, de fato, você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo, alicerçado em Deus, para que o relacionamento aconteça. Às vezes a gente fica aquele platonicismo todo, né? Criando pensamentos de como vai ser relacionamento, enfim, e acaba se frustrando demais. E as pessoas, nesse processo, se perdem por querer tudo muito rápido, né? Isso eu já tinha 20... fazer conta, não nos dedinhos. Quando a gente começou nesse processo de conversar, eu tinha 22 anos, estava formando na faculdade, ela estava no último ano, indo para o último ano. Então, assim, falar de estrutura social e financeira, a gente já estava se encaminhando, né? Porque às vezes as pessoas vão na euforia toda, eu quero namorar, casar e ponto, mas não planeja isso, né? Como eu quero fazer, né? E a gente aprende, né? Principalmente no final de ano, sobre o projeto de vida, né? Projetos a curto, médio e longo prazo, né? Então é importante isso. Não falando que ela demorou a me responder, mas foi no tempo certo para tudo, né? Tem um tempo certo para tudo, né? Que a gente entende isso. E eu entendo que tudo que aconteceu nas nossas vidas antes foi propósito de Deus, e Deus nos deixou mais experientes, Deus nos amadureceu. E em maio, dia 1º de maio, não esqueça. Nossa, março e maio. Vamos pular. Nossa! Não, mas a conversa, né? De entender de fato, né? Conversando, se conhecendo melhor na conversa, né? A galera ia se conhecer melhor na conversa, né? Conversa. Palavras apenas. Palavras. E aí a gente participava numa vigília. Abril tem quantos dias? 29, 30. Não. Abril é 31. 30. Então foi na vigília do dia 30 pro dia 1º de maio. Porque 1º de maio é feriado. Aí a pastora Rita teve a vigília, a gente participou, foi uma grande bênção e tal. E depois da vigília, eu acompanhei ela até em casa, e aí, né, a gente tomou, ela me respondeu, depois respondeu, falou assim que a gente iria orar e a gente... Era pra começar a orar ainda. Isso. Meu Deus, eu tô achando que já era um namoro. Não. Você realmente é muito... Mas, aquele minha negócio... defesa. Não, olha comigo pra você assim, por favor. Aqui, minha defesa. Deixa eu dizer uma coisa. Vai editar isso tudo aí. Eu acho que uma coisa que eu custei aprender, assim, sabe? Eu acho que eu demorei nisso, assim. Muitos jovens pensam, Deus vai me mostrar uma pessoa e tal, não sei. Né? Tem uma coisa dessa, assim, né? Eu acho, no nosso meio. Deus vai me mostrar uma pessoa e tal. Deus mostra, mas Ele mostra de formas diferentes, né? Às vezes a pessoa acha que, sei lá, vai ser um sinal. Às vezes o sinal é exatamente você conhecer a pessoa, né? Entender assim, é aquilo que eu pedi pra Deus. É meu caráter, é minha espiritualidade. Sei lá, já conhecer mesmo assim os planos que a pessoa tem pro futuro dela, se bate com os da gente, sei lá, expectativas, visões da vida, do mundo, de casamento, de tudo, assim, de relação, sabe? Eu acho que Deus mostra de formas diferentes. E aí, eu acho que eu estava num processo ainda de entender como é que Deus ia me mostrar as coisas, né? Que
dessa área e fui entendendo isso. Acho que estava nesse processo, sabe? Eu fui entendendo que Deus estava me mostrando, né? Que Ele era a pessoa certa para mim, que era a bênção de Deus para mim, mas foi mostrando dessa forma, de uma forma que eu acho que na minha cabeça, assim, não estava muito claro. E aí Deus foi, sabe, trabalhando isso comigo, assim. E aí eu fui entendendo, à medida que eu fui conhecendo Ele, é que Deus foi respondendo mesmo, né? Que era isso, a gente tinha os mesmos, assim, mais ou menos os mesmos projetos para a vida. E batia as ideias, sabe? As opiniões, claro que não tudo, né? Mas assim, em grande parte. E aí foi... Mas eu me surpreendi muito, porque eu acho que todos os jovens que eu conheço são muito desesperados. Eu acho que não é a palavra certa, é desespero por achar alguém. Então, geralmente, quando as pessoas encontram alguém que tem química, e aí tá o perigo, acabou, foi Deus que quis e vambora. Aí, o processo de se conhecer não é antes do relacionamento, já é dentro do relacionamento. E o perigo, eu já falei isso aqui uma vez, é que todo relacionamento, não só de namoro, mas principalmente de namoro, ele vai te deixar marcas. Com certeza. Você conhecer alguém se relacionando com essa pessoa é um risco. Eu acho que é por isso que eu me surpreendi tanto. Porque a visão, a maturidade que vocês tiveram foi surpreendente. De, peraí, não é só a química, não é só o sentimento. Porque eu acho que todos os jovens pensam assim, eu tenho que ter alguém que eu goste. Mas peraí, eu tenho que ter alguém, não é só o sentimento aqui. Porque na hora que a paixão acabar, o que vai sobrar? Eu achei que eu tinha demorado demais, gente. Quando eu comecei a namorar com o Leonardo, a gente começou a orar numa vigília em fevereiro, porque o meu sogro pregou. Eu falei, vou casar com o filho dele. Falei, Giovana, vou casar com o filho dele. Só que eu comecei a orar, Giovana. Calma aí, Giovana, deixa eu orar primeiro. E a gente começou, aí ele me pediu namoro em março. Ele me pediu namoro mesmo, que a gente já tava orando. Falei, preciso pensar. Falei, não quero. Eu falei, não quero namorar não. Eu falei, não quero namorar contigo. Mas, se for pra ser, a promessa sempre acha o caminho de chegar até nós. E ele olhou pra minha cara e falou assim, será que história de promessa que vai chegar? E aí demorou 1 mês e meio, até eu falei assim, eu acho que é isso mesmo. Não, vambora. Eu achei que tinha demorado muito, 3 meses. Mas eu descobri que tem todo um negócio aqui, antes da oração, aí essa parte eu pulei. E eu acho que você falou da palavra de maturidade, né? Isso é importante porque, por mais que eu tenha crescido dentro do contexto cristão, evangélico, tudo, meus pais eram pastores, são pastores ainda no lar, né? Enfim, eu demorei um pouco para amadurecer espiritualmente, né? Eu acho que esse processo, principalmente, não do amadurecimento apenas, né, do social ali, físico, enfim, mas o processo de amadurecimento espiritual que é o mais importante, porque quando você amadurece espiritualmente, a mente dá um boom, você consegue, de fato Deus abre os seus olhos para você compreender todas as outras coisas. E eu acho que vendo a Daniela ali liderando, enfim, e assumindo essa posição de serva mesmo, né, ali dentro do grupo, isso me inspirou também, né? Eu achei isso. Gente, é uma mulher de Deus. E dentro desse tempo que a gente ficou conversando, conhecendo tudo, eu tive a oportunidade também de conhecer a família dela, né? De uma forma um pouco assim, menos formal, né? Na rua. Tem aquela vergonha, né? Tipo assim, aí passa o pai dela, nós dois conversando. Conversando horas e horas depois do culto. Horas e horas, não, né? Porque tinha horário pra chegar. Eu tinha horário pra chegar. Mas tipo assim. Depois do culto ficava alguns minutos ali conversando, aí chegava, passava o pai, passava o irmão. Enfim, e isso também foi importante para que a família dela também soubesse que não era o que estava acontecendo ali. Eu acho que não era simplesmente a galera tá paquerando ali e tal. Um tiro no escuro, assim, vamos ver o que dá. Exato. E foi muito importante tudo, né? A palavra de Deus diz, né, que tem tempo para tudo e eu acho que não é que demorou, se foi rápido, se não foi, enfim, foi o tempo certo. Foi o tempo certo. Mas a gente respeitou principalmente essas questões de amadurecimento.
a gente brincou, né? Porque tem gente que já dá paz botando aliança na mão, porque exatamente as pessoas estão em busca da costela perdida. E nesse em busca da costela perdida, né, a pessoa se foca tanto em querer achar uma costela e o restante, né, ele procura uma costela, mas a cabeça dele ele perdeu, né? Achei a costela perdeu o cérebro. Então assim, as pessoas ficam muito desesperadas e ansiosas demais. Adão estava lá no Éden, né? Deus falou, ele está solitário. Arrancou a costela dele lá, fez a mulher, né? E aí? A cabeça dele, como é que foi? A gente viu que que aconteceu com eles ali gerou uma consequência irreversível na humanidade. Então, assim, as marcas, igual você falou, em todos os relacionamentos, deixam marca. As pessoas nesse desespero, né, de querer... o pessoal fala assim, você viu fulano? As fofocas gostam, né? Já trocou de namorado, então... Rapaz, eu não tô conseguindo acompanhar, não. Eu tenho tanta coisa, né? A gente tem tanta coisa para fazer que acompanha, né? Então, assim, as pessoas estão desesperadas demais em ter alguém, em ter um relacionamento e esquece do principal, né? Que é, de fato, ter essa inspiração do Espírito Santo, se conhecer espiritualmente, se conhecer enquanto pessoa, né? Enquanto um ser vivente, né? Habitante aqui na Terra, passageiro dessa Terra, e principalmente, né? De alguém que tem uma vida eterna pela frente, que se preocupa apenas com o agora, né? Com as emoções, com si mesmo, né? As pessoas estão se perdendo em suas vaidades e aí, e o espiritual? Né? E eu acho que é o contrário de Natan, né? Eu nem sempre fui evangélica. Então, me converti, eu tinha 16 anos. E aí, antes eu já tinha tido relações, assim, no mundo, né? Relacionamentos. E muitas decepções. Então, eu acho que quando eu fui pra igreja, assim, enfim, né? Conheci Jesus e eu já estava muito marcada e fui sendo curada disso, assim. E aí, tinha em mente que eu queria uma pessoa, sabe, assim, e algo que fosse sério, fosse para a vida toda, né? Eu já fui com uma perspectiva diferente. E eu não queria mais ficar arriscando, sabe? Vamos arriscar para ver o que vai dar, né? Eu acho que eu já queria algo mais certeiro, assim. Então, acho que por isso, né? A gente foi investindo tanto em conversas, em conhecer. Mas esse é o correto, realmente, né? Eu nasci na igreja, mas eu converti bem tarde, eu demorei pra converter. Então, assim, na minha época que eu não era convertida, eu tive 2 relacionamentos com pessoas do mundo. Uhum. E é justamente isso, traz cicatrizes, Uhum. traz marcas. E aí, por fim, eu falei assim, quer saber? Nunca mais vou namorar na minha vida. Parei. Acho que sempre tem essa fase. E aí apareceu o Leonardo. Porque o que acontece? O Leonardo sempre existiu na minha vida. Mas na hora que eu falei assim, não quero mais saber de ninguém, eu falei, gente, mas Leonardo, Será? né? Mas o Leonardo tá aqui. Só que assim, a gente tinha uma amizade muito boa, muito legal. Mas eu falei assim, sentimento, não resolvi sentimento. Fiz uma listinha, falei, batizado no Espírito Santo, dizimista, tem que trabalhar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, eu vou começar a bater tudo aqui pra ver se ele é. Porque eu sabia Checklist gospel dele. Checklist gospel. Porque, gente, eu brinco com a igreja, as meninas aqui. Eu sou muito emocionada, entendeu? Muito emocionada minhas. Nossa, Não, mas muito, só uma. nossa, eu apaixonada, assim, numa facilidade. Nossa, acampamento, eu já ia pro acampamento assim, quem será o da vez? Tem que achar alguém assim, nossa, é ele. E aí, quando eu vi Leonardo, eu falei, não quero saber do meu sentimento. Eu quero ir pra razão. Porque eu sei que uma hora esse sentimento vai passar. Então eu tenho que achar alguém que na hora que o sentimento passar desse êxtase de primeiro momento, eu vou olhar pra essa pessoa e eu vou ter certeza de que é ela. Que eu vou querer seguir na minha vida. Então, checklist. Culto de oração. Eu ia orar, mas eu tô assim, do lado do Leonardo. Assim, vamos ver se ele vai. Deixa eu ver se ele fala em línguas mesmo, deixa eu ver se ele ora. Depois que ele fala alguma coisa, eu orava. Vigília, deixa eu ver se ele tá na vigília. Peraí, deixa eu ver aqui o negócio, deixa eu ver. Eu fui batendo tudo. E aí, por fim, eu falei, gente, ele completa a minha lista.
Minha última questão, e nisso a gente já estava orando, mas ainda não tinha batido a minha lista. Minha última questão era como ele trata a família dele, como ele trata a mãe dele. Porque na igreja todo mundo é muito santo, muito bacana, muito educado, mas dentro de casa, aí você vê se é crente mesmo. Né? Eu falei assim, deixa eu ver como é que ele. Deixa eu ver o que a mãe dele fala dele nas costas. Porque aí eu vou saber como ele é dentro de casa. Porque eu escuto muito. Nossa, eu escuto muito esse jovem. Não, pastor, mas comigo é diferente. Não, ele vai mudar. Não, ele vai mudar comigo. Comigo ele vai mudar. Você é Jesus, por acaso? Você Aí é eu falei assim, santo? não, daí você vê como é que ele trata a mãe dele. Na hora que eu vi como ele tratava a mãe dele, como ele tratava o pai, eu falei, tá, agora a gente vai. Ok. Mas aí eu sentei com ele, eu falei, ó, assim, Leonardo, vou te explicar um negócio. Sou filha de pastor. Eu choro quando eu tô com sono. Você não me viu de TPM ainda, eu sou um monstro de TPM. Se eu ficar sem comer, eu fico estressada. Eu comecei a falar pra ele um monte de coisa. E ele olhava pra mim como se eu estivesse falando uma lista de qualidades. E eu só falando tudo que eu fazia de errado. Eu falei, você quer? Você vai aguentar isso tudo? Você tem que aguentar. Ele, claro. Eu falei, então vambora. Então vambora. Mas assim, foi a primeira vez na minha vida que eu não fui pro sentimento. Eu falei isso com ele, eu falo isso até hoje. Eu não comecei a namorar com ele porque eu amava ele. Eu comecei a namorar com ele porque eu tinha certeza que eu ia casar com ele. Top. Eu comecei a namorar com ele porque eu falei assim, gente, é o marido que eu pedi a Deus. Tem futuro. É o homem que vai me ajudar a construir uma casa, que vai construir uma família comigo, que vai construir um ministério comigo. É ele. É ele. Eu acho que um ponto importante, você falou essa coisa de que ninguém muda ninguém, né? Não Isso muda. é muito importante, assim, porque às vezes o jovem vai todo iludido, vai mudar, não vai mudar. Às vezes vai piorar, não vai mudar. É isso, assim, não muda. Ninguém muda ninguém. Eu não vou mudar comportamentos do Natan. Ele tem as coisas dele, enfim, né? As características dele. Eu não vou mudar por mais anos que passem, não vai acontecer. E ele não vai mudar também. É assim. Pronto. E essa questão também, né? De você ver como que ele se relaciona fora da igreja. Isso é muito importante. Às vezes relações no trabalho também, né? Jovens que já trabalham. Na escola, com a família, isso, assim, é essencial, porque aí traz características da pessoa que às vezes ela não mostra dentro da igreja, nas relações com os irmãos ali, né? E que são características, às vezes, que são fundamentais para você entender se é isso mesmo que você quer para sua vida. Com certeza. Se é nesse barco que você quer entrar. Porque crente na igreja é muito fácil ser crente na igreja. É. Mas ser crente fora da igreja é que o negócio aperta. Sim. Que eu brinquei, né? Que o Nathan olhou e falou, nossa, a Dani é uma mulher de Deus. Mas, não, gente, na igreja todo mundo é muito de Deus. Assim, tem gente que se esforça e nem na igreja não é. Mas, no geral, na maioria dos casos, assim, as pessoas são de Deus, assim. Mas, Isa, eu gostei que a gente tava falando aqui sobre, antes do namoro, expectativas. O que você acha que, tipo assim, para um jovem, o que é essencial você botar em pratos limpos, assim, antes de começar a namorar? Não ser sanguíneo e... A Isabela tem terror do temperamento sanguíneo. É porque eu sou. É porque ela é. Não, Brincadeira. Mandou bem. É difícil, né? Porque esse tema de relacionamento é sempre a mesma coisa, né? Tipo assim, a gente sempre escuta, mas a gente nunca segue, né? Não. Os jovens solteiros, inclusive, provavelmente nem vão ver esse podcast, porque eles estão cansados de ouvir a gente falar o que a gente tem que fazer, né? Porque todo mundo sabe. Tem que conhecer, tem que orar, mas... Raça de víboras. Tudo hipócritas. Mas é verdade. Inclusive eu, quando eu conheci o Derek, eu tive eu também não me converti, apesar de ter nascido em versão evangélica, eu me converti bem depois, me converti com 15 para 16 anos. E eu não tive espera nenhuma, assim. Antes eu já tinha tido outros relacionamentos no mundo. Cheguei a desafiar minha mãe falou, você não vai, eu falei, vou sim. Aí quando eu falei, minha mãe não vai deixar, minha mãe deixou. Só que eu falei assim, aí o pastor Alessandro veio pra igreja. E eu falei, e aí eu comecei a me envolver com o pastor Alessandro, conversando e tal.
E aí eu fui vendo nele, na pastora, isso sempre foi um exemplo maravilhoso pra gente, o relacionamento dos dois. E eu falei, cara, não quero mais não namorar, não nada. E aí foi começando o processo de conversão. E eu falei, não vou namorar com mais ninguém. E foi quando eu conheci o Derek. Só que eu não sei esperar, tá, Dani? Essa não escolher esperar, não foi pra mim. Gente. Ela tem que vir me mostrar isso aqui mesmo. Porque eu não sei, assim, o Derek ele é muito, muito, muito na dele. Muito quieto mesmo. Mas até me surpreende até hoje ele ter conseguido pedir pra orar comigo. Ele é muito assim, na dele mesmo. E quando eu conheci o Derek, no primeiro dia eu nem liguei. Uma menina me apresentou e falou, sua igreja, tá bom. No primeiro dia eu nem liguei, esse não, foi na escola. Acho que nem passa dele. Não, eu lembro de ter falado assim. Não, na escola é difícil ser crente. Nossa! Eu realmente não era convertida. E eu lembro de falar assim. A menina falou assim, da sua igreja? Eu falei assim, não, eu sou de São Pedro. E ele era da sede, sabe? Não, eu sou de São Pedro. Não. Eu lembro de ter falado isso ainda. Mas, aí tá, depois a gente ia conversando, pra te falar a verdade, eu nem sei como que a gente começou a conversar. Porque ele não era da mesma sala, ele era um ano mais velho, um ano na minha frente, ele terceiro era de segundo. E quando a gente começou a conversar assim, que eu comecei a gostar dele, ele ainda não gostava de mim, e era nítido isso, né? Aí eu ficava assim, acho que não vai. Mas eu falei também, não vou, não, eu falei, não vou ficar, não vou nada. Eu tava realmente decidida a converter, a me entregar mesmo pra Jesus. Mas aí um dia, a gente conversando, a gente tava numa festa na sede, acho que foi uma das últimas festas que eu fui na sede. Ele foi me levar no ponto de ônibus, aí ele disse assim, aí o meu ônibus chegou, eu falei, vou embora. Ele disse assim, não, espera o próximo. Tá. Não é uma Espera. A gente é apaixonada essa profissional, né? Tá bom. Nossa, esperar o próximo de jeito nenhum. Aí passou. Eu acho Passou o que é. próximo. Aí ele, tem mais um? Aí eu tenho o último. Aí então espera o próximo. Nossa, 2 horas. É porque pro São ônibus, Pedro são muitos ônibus. Não são, porque pro São Pedro são muitos ônibus. Sim. Aí eu falei com ele sabe que uns 5 minutos deve estar passando. Aí ele pegou e falou assim, quer orar comigo? Aí eu não sei esperar, eu falei, quero. Dumeira. Então, claro. Aí ele falou, nem 2 minutos depois, nos passou, eu fui embora. Aí cheguei em casa todo feliz. Mãe, o menino pediu pra orar comigo. Aí ela, o Derek, é o Derek. Aí acho que foi um momento assim, que eu mais pensei com a minha mãe sobre relacionamento mesmo, porque até então, como ela era muito fechada, porque eu só vinha na igreja porque ela me obrigava mesmo. E era de obrigar mesmo. Você vai na igreja e pronto. Aí a gente orou, né? Não me lembro quanto tempo, e em maio ele pediu. Não, ele não pediu, na verdade. Lá no Santa Ifigênia, o pastor Adão falou assim: vocês não vão namorar, não? Aí eu. Que legal, gente, esse método de vocês, né? De não pedir, Eu né? As pessoas chegarem. Não. Aí eu lembro que até o Michael tava. Botar um pouco pra frente. Aí até o Michael tava assim, precisa mesmo. O Michael era primo dele. Aí a gente ficou todo sem graça. Aí no ponto, ele disse assim, que negócio, pastor? Não, aí eu peguei e brinquei assim, pastor Gisele, riu pra mim. Aí eu falei assim com ela, tô esperando, né? Aí no ponto, ele disse assim, é sério? Eu falei, sério? Aí pronto, a gente começou a namorar. Eu falo isso até hoje, que inclusive ele não me pediu namoro até hoje. Aí tem que parar de economizar. Tem que parar de economizar e as palavras. A gente não foi pedido esse namoro. E a gente começou a namorar. Então não tive muito assim o que fazer, assim. Acho que foi uma decisão minha mesmo de conserto com Deus e foi uma etapa importante pra mim nesse processo de conserto com Deus, porque eu tive muitas marcas. A Jéssica lembra, né? Eu tive muita coisa mesmo que me machucou muito de ter feito no mundo. Mas assim, que hoje eu sou super tranquila com isso, mas foi um processo que eu precisei passar e ele me ajudou. O que o pastor Márcio prega essa questão de não poder completar um ao outro e tal, mas meio que foi isso, porque ele também tinha algumas marcas, eu também tinha algumas marcas. E meio que acabou sendo assim, dessa forma, assim, sabe?
Tanto que foi, o nosso relacionamento no começo foi um pouco balançado por causa disso. E hoje eu vejo a importância de pensar assim, nossa, não posso pensar em ter outro para ser feliz. Porque eu vi isso. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com ele, e ele tomou a decisão de vir pra cá porque ele não tinha ministério na sede, eu já tinha aqui. As meninas falavam assim, os jovens falavam assim, eu quero ter um relacionamento igual de vocês. E na minha cabeça ficava assim, não faz isso não. Faz isso não, bobo, mexe com isso não. Porque foi assim, não é que foi triste, mas não foi tão prazeroso como se eu tivesse realmente já convertido, se eu tivesse realmente já... Eu não era batizado no Espírito Santo, e ele já era, então foi um processo difícil para nós dois nessa parte. Mas assim, foi muita ajuda, muita oração mesmo. E estamos aí. Então acho que essa parte do se preparar, se entregar para Deus primeiro, para depois você se entregar para outra pessoa, eu acho que é o ponto principal. Além da oração, conhecer o outro, eu acho que se preparar você espiritualmente, acho que é a melhor parte mesmo. Você comentou aí de ele era batizado no Espírito Santo, não, acho não, então voltando aqui, é interessante a gente observar, porque a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Às vezes a gente pensa muito que eu sou da igreja e eu namoro com uma pessoa do mundo, isso é jugo desigual. Dentro da igreja pode ocorrer muito disso, de jugo desigual, porque às vezes a pessoa está ali, né, buscando de fato a presença de Deus, e o outro é simplesmente um religioso, né, tá ali para cumprir a praxe do cristianismo, né, eu sou evangélico, sou gospel, né, sou worship, I love Jesus, tá nessa vibe aí e tal, mas e aí? Quando os dois de fato se juntarem, enfim, se todavia, entretanto, contudo, ambos forem até o altar e disserem sim um pro outro e casarem, começarem uma vida a dois, como vai ser esse jugo? Porque um ali, de fato, é crente de verdade, vamos falar essa palavra, né? A gente não gosta, mas é crente mesmo, tá ali buscando o Espírito Santo, busca baixar o Espírito Santo, tem os seus devocionais ali, e o outro apenas frequenta o culto, né? Então isso vai refletir muito dentro do relacionamento, porque uma hora a barra vai pesar. Vai pesar mais, pesar. Com certeza. E não é só pensar, né, o jugo desigual, eu sou da igreja, outra do mundo, não. Mas é você, de fato, igual fazer um checklist, né? Deixa eu ver se completa, né, as recomendações básicas para o cristão, né? Acho que isso é importante ser observado. E voltando aqui, né, eu acho que a gente teve muito tempo para entender e compreender isso, né? E a gente teve vários sinais, assim, né? A gente falou de sinal, não que Deus venha falar, filho meu, não. Mas assim, de fato, de caráter, né? Como nós, enquanto cristãos, né, seguidores de Cristo, a gente busca ter o caráter de Cristo, né? Isso é refletido, né? Isso é externado, porque não tem como você falar assim, eu sou evangélico, sou cristão, sou crente, mas se você não externiza isso, e externizar, às vezes, atualmente a gente não frequenta tanta igreja quanto antes, quando a gente quando éramos solteiros ou namorados, porque agora a gente tem as nossas atribuições de trabalho, enfim, a gente não frequenta a igreja tanto quanto a gente queria, né? E sempre tem aqueles julgamentos da pessoa, você está desviado, você não frequenta a igreja. Não, a gente externiza isso de outras formas, lá na nossa casa, no trabalho, com nossas famílias. Então, assim, eu acho que eu sou muito grato a Deus por ter me permitido passar por esses processos e por, de fato, até hoje, né, conhecer um pouco mais desse espetáculo que é essa mulher aqui, que... Faz isso então, que a cada dia que eu a conheço mais, eu vejo o carinho e o cuidado de Deus, primeiramente com ela, né? Porque, puxa, o que Deus fez na vida dela, né? Quando ela de fato aceitou Jesus, e do que Deus tem feito atualmente na vida dela e através da vida dela,
e tem feito em nossas vidas enquanto casal, isso é muito gratificante. Com certeza. E assim, a Isabela falou, né? A gente está repetindo o assunto pela milésima vez. Mas eu acho que a gente insiste em falar do assunto porque eu acho que, tirando Natan, todo mundo aqui tem marcas muito pesadas. Sim. E a gente pensa assim, nossa, se eu tivesse feito certo logo de primeira, eu não ia precisar passar por isso. Então a gente fica assim, querido, por favor, aprenda, pra você não ter que sentir a dor que a gente sentiu. Mas é isso, né? Acho que jovem, adolescente, a imaturidade, enfim, né? Tem disso de querer... Não, de querer testar mesmo. Deixa eu ver, será que é verdade? Deve ser mentira, sou. Não é isso tudo que esse povo Poxa, fala, não. Jorginho da padaria, é claro que ele é diferente. É igual criança, né? Não põe a mão na tomada, né? Não põe o dedo. Deixa eu ver. O que acontece? Eu tava brincando, né, que vocês tiveram pessoas que falam assim, namoro, não sei o quê. Mas o meu sogro ele já fazia a ponte muito antes de eu começar a namorar com o Leonardo. Porque o Leonardo gostava de mim, assim, uns 3 anos antes da gente começar a namorar. Só que ele não me falava, eu não sabia. Eu não sabia. E aí, quando foi pra gente começar a namorar mesmo, meu sogro falou assim, Jéssica, vamos numa festinha que vai ter de criança. Eu sempre fui muito próxima da irmãzinha do Léo. Falei, a Julinha quer que eu vou, eu vou. Cheguei na festa, o meu sogro tá assim, essa aqui é minha nora. Eu, não sou sua nora, não. Você vai ser. Eu falei, mas eu não sou. Mas pra todo mundo, ele aqui, essa aqui é minha nora. Namorado do Léo, o Léo tá namorando. Eu entrei no carro, eu tô assim, Ricardo, que isso? Que isso, eu não tô namorando não, ele. Vai namorar. Daqui a quanto tempo? Não sei, mas vai namorar, vai ser rápido. Tem como não, mas aí vocês vão. Eu falei, tá, então a gente vai namorar. E o Leonardo me olhou e falou assim, ué, a gente vai? Eu falei, ele tá falando que a gente vai? Ele disse. Como é que eu vou ir contra? Ele tá falando que a gente vai? A gente já tava orando. Aí no dia seguinte começou a namorar mesmo. Legal. Aí assim, a gente já tava orando desde um tempo. Mas enfim, antes de eu começar a namorar com o Leonardo, o que pra mim era essencial mesmo pra eu começar a namorar com ele, era que ele quisesse formar uma família. Era que ele quisesse casar. Mas assim, não é casar de qualquer passado, não. É casar e ser aquilo que Deus estabeleceu pra ser. A gente tinha 16 anos quando a gente começou a namorar. Tinha 15 para 16. E aí, não lembro o que aconteceu. A gente teve uma conversa, não lembro o que foi, a gente conversando. E eu falei assim, Leonardo, tô namorando contigo que você vai ser o homem cabeça da minha casa. Então, esquece papo de moleque. Vai virar homem que eu vou casar com um homem de verdade. E assim, desde aquela época, a gente já começou a estabelecer isso. Porque pra mim era essencial alguém que eu olhasse e falasse assim, esse tem condição de ser o cabeça da minha casa. Eu entendia a fase. Naquela fase, era óbvio que a gente não tinha estrutura pra casar. Estrutura pra casar. Então assim, peraí, a gente tá fazendo... Eu tava saindo da escola ainda, então peraí, etapas. Mas, ainda que seja naquela etapa, eu já projetava pro futuro. Falei, beleza, agora você pode ser assim, mas você vai ter que passar as etapas comigo pra lá na frente você ser o homem da minha casa. Ele já sempre esperou uma mulher que fosse a companheira, que estivesse ali realmente na mesma missão, porque a mulher... que a mulher é subjugada segundo a Bíblia. Não vou falar sobre isso, mas eu vou falar. Mulher é a que tá na mesma visão do marido. Então, peraí. Submissão é ajudar na missão. É ajudar na missão. Então, primeiro, eu tinha que entender qual que era a missão dele, pra eu saber se eu ia ter coragem ou não de ajudar. E segundo, ele tinha que saber que eu era essa pessoa. Sendo que quando ele ficou doente, peraí, eu sou a que hora, eu sou a que... Você não vai na igreja, mas eu vou te falar o que o pastor pregou. Porque eu tô na mesma missão. Então, peraí, eu sou ajudando. Então, assim, a gente tá há 5 anos e meio junto. Mas são 5 anos e meio treinando pra ser a mesma visão. Eu tô na missão junto contigo. E você tá sendo preparado pra ser o homem da minha casa. Pra mim, isso era essencial pra eu começar o relacionamento. Pra mim, o essencial não era conversar. Mas você não beijou ele antes? Não. Mas como assim você começa a namorar sem beijar? Eu falei, gente, beijo, vocês aprendem. Pelo amor de Deus. Não. Mas vocês vão aprender, gente. Vocês vão aprender. Isso aí você treina, sei lá, você dá um jeito. Mas isso aí
assim, vocês conversaram muito, né? É essencial. Mas tinha algo assim, peraí, isso aqui é indispensável na Daniela, isso aqui é indispensável no Natan? Eu acho que assim, eu acho que tinha muitos pré-requisitos também. Fez checklist também, eu tinha uma listinha. Eu tinha. Mais ou menos bem parecido, assim. Só que também eu acho que eu coloquei algumas coisas do futuro. Por exemplo, né, eu queria investir na minha profissão, e aí deixei isso muito claro pra ele. E perguntei, tá tudo bem? É isso mesmo, né? Porque aí eu tinha que ter mais ou menos uma noção do que ele tinha enquanto expectativa, assim, né, de uma esposa. E aí, eu queria entender se ele queria uma mulher na casa, né? Porque eu falei assim, eu não vou ficar em casa. Eu me formei para trabalhar. É isso, né? Eu quero investir na minha profissão, eu gosto da minha profissão. É isso. E aí, deixei isso muito claro, desde antes. Ele topou a ideia, sabe? E ele tinha essa visão também. E tava junto, assim, sabe? Mesmo, na mesma visão. E ele já era esse atleta que todo final de semana vai competição? Era. E beleza! Desde os 9 anos de idade. Cristo, nossa, ainda bem que o Leonardo não puxou esse lado atleta, graças a Deus. E Nossa, você mandar assim, E aí também cara, ele colocou isso pra mim, né? De que ele gostava de investir nisso e tudo. Eu falei, beleza, e eu amo viajar. Eu falei, bora! Aí tá ótimo! Não, Aí juntou as duas coisas, ele corre e eu vou turistando. E eu vou experimentar todas as comidas de todos os É lugares. exatamente isso. É exatamente isso. E aí a gente foi juntando, assim, acho que foi juntando tudo da parte espiritual, que eu acho que você já citou muito bem. Assim, isso tudo também era um pré-requisito. Houve também as perspectivas enquanto ministério, assim, o que cada um pensa, sabe? Isso também a gente conversou, e a gente conversou sobre essa parte, né? Profissional, o que a gente tem enquanto expectativa de um casamento, como é que vai ser, como é que Se vai quer ter 5 funcionar. filhos, se quer ter um, se não quer Isso. ter. Eu acho que a gente foi conversando disso tudo, assim, sabe mesmo? E eu acho que isso tudo era pré-requisito. Tudo era pré-requisito. é essencial falar Porque não assim. adianta também você casar com as ideias totalmente opostas, assim. Exatamente. Casar, não, né? Mas, assim, até eu Mas tinha a é- perspectiva de Você se eu vou namora pra namorar, é para casar. Então, eu já tinha essa visão. Se a gente tem ideias totalmente opostas, não faz o menor sentido eu entrar num relacionamento desse, sabe? Então, assim, Porque não tem perder meu futuro. tempo, Furada. vou causar uma marca isso pra nada, sabe? Então, assim, né? Eu já fui meio que colocando algumas coisas pra ver se eu ia pular fora ou se eu... Uma vez eu escutei uma ilustração que é: se cada um quer andar em um caminho diferente, não tem como andar junto. Então, peraí, qual que é o futuro que a gente está querendo? Eu recebi meu chamado num acampamento e eu já estava namorando com o Leonardo há alguns meses. Eu não sabia exatamente qual que era o meu chamado, mas eu sabia que Deus estava me chamando para o ministério. Aí eu sentei com ele e falei, o papo agora é muito sério. Eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Então, assim, ou você vai comigo ou a gente termina agora. Bem prática. Mas você não olhou pra mim quando eu contei isso pra ele? Menina, mas você é muito sangue no olho. Eu falei, mas não tinha como negociar, como é que eu ia negociar? Porque ministério você entrega a vida inteira pra aquilo. Exato. Sim. Então assim, ou você vai comigo, ou foi muito bom te conhecer, foi um prazer, mas eu não sei mais seguir o seu caminho. Deus abençoe. Mas aí ele falou assim, mas o pastor orou por mim, aí ele falou isso e isso. Eu falei, então vamos embora junto, chamado, eu falei, vambora. Mas é essencial conversar, né? Sim. Eu acho que também falar assim, uma coisa só é essencial é difícil, né? Porque, tipo assim, a gente conversou de tantas coisas e a gente viveu tanta coisa no período de conversa. Viveu no sentido, se sair e tal, não. É coisa simples de prática do dia a dia, né? Por exemplo, eu, na época, eu já tinha formado, tinha acabado de... O período que a gente investiu conversando, é o período que muitos relacionamentos... Não, obrigado. É o período que muitos relacionamentos duram ou nem duram isso, né? 2, 3 meses. A pessoa conhece, ponto, acabou. E essa questão de perspectivas de futuro, a gente conversou muito sobre. Até na conversa, antes de começar a namorar, sobre de fato o que a gente queria para o casamento, enfim. E tanto que a gente namorou durante 1 ano e 1 ano e 5, 1 ano e 6 meses. E aí eu fui até... e antes de
qualquer coisa, de beijar, tudo, maravilhosa. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu, jeitão bobão aqui, tudo aquela coisa, a antiga, eu fui até aos pais dela, pedi a mão dela em namoro. Aí o pai dela falou assim, vê com ela aí, tá? Olha que legal, o Leonardo marcou uma reunião com o pastor dele, no escritório do pastor dele. Sensacional. O pastor dele, no caso, é o papai, né? Muito bacana. Aí o Leonardo falou assim, eu falei assim, tem que conversar com meu pai. Ele tem que marcar um horário no escritório. Geralmente quando as pessoas querem conversar com meu pai é assim. E aí a gente combinou, de fato, de ir lá, né, nos pais dela, pedir a mão dela namoro, depois que eles abençoaram tudo, falou que tá tudo certo. E ela falou que queria. Aí beijou. Finalmente. E aí a gente já planejando tudo isso, a gente namorou, já com esse planejamento assim, o que a gente quer de casamento e tal, vamos planejar todo o tempo. A gente noivou. Até então não tinha nada em mente assim de quanto tempo para casar. A gente noivou, assim que a gente noivou pela fé, a gente legal, a gente crente maneiro, né? A gente noivando pela fé e deu pra ver. Ela estava começando a na trabalhar Ele também, e eu né? mais um pouquinho mais à frente por ter formado um pouco antes. Mas aí já estava engatando também, engatando, né? tudo. E aí tudo que a gente tinha de recurso, assim, digamos, extra, né? Era oração. Era, além da oração, né? O recurso Não, extra. gente, eu sei que eu ia Era isso mesmo. A gente juntava, investia em algumas coisas e com pouco tempo de noivado, né? A gente já fechou questão cerimonial de casamento, já começamos a pagar algumas coisas. Deus foi provendo, trabalho pra ele, trabalho pra mim. Gente, o que é isso? Apesar que o negócio do casamento aconteceu. E aí a gente casou em plena pandemia, né? Porque aquela Eu assisti na live. Eu fui no casamento de vocês, só que eu estava na minha casa. Foi o melhor, gente. Tava de pijama no casamento. Sensacional. Meu sonho no casamento assim. E aí a gente tinha marcado para março. É interessante também essa questão do cuidar de Deus. A gente planejado para março, só que até então não tinha casa, não tinha nada. Tipo assim, não tinha casa onde entrar e morar, mas o restante das coisas Deus já tinha abençoado. E aí foi só o tempo, né? Aí em março deu a pandemia, né? Deu aquele primeiro surto. Vamos marcar para o final de maio que já vai ter passado. A gente tinha aquela expectativa, vai ser coisa rápida. Não, maio. Aí jogamos para agosto. Aí ficou agosto de Deus. Gente, vocês esperaram muito mesmo, hein? Meu aí, Deus! A gente remarcou para novembro. Novembro foi aquele período que tudo estava aberto, mas com o uso de máscara, aquelas restrições todas. Falei, vamos casar, né? Tá tudo pago. A gente só teve que ajustar. A gente só teve que ajustar de fato. Que a lista era gigante de convidado. A gente queria encher a igreja, mas não podia. Era Era onda, sei lá o quê. Era onda, sei lá o quê. Então Tanto assim, a gente teve que... Estava previsto para casar na sede, e aí com essa questão toda, não podia, por causa do espaço, blá blá blá. Aí a gente casou lá na EQ Vilela, né? E aí, lá na cerimônia, além de nós, noivos, obviamente, estavam nossas famílias, e os nossos padrinhos só. Eu lembro que tinha bem pouca gente. E, enfim, e tudo na verdade a gente não casou na sede, porque esse tantinho de gente ia ficar assim. muito espaçado. Sabe? Na sede. Aí ia ficar Não ia tão dar. feio nas fotos. Aí eu falei, não. A gente precisa de um espacinho adequado. Eu acho, sabe o que eu acho muito bacana? Quando a gente faz as coisas certas, sensacional, né? Porque as fases são muito boas. A gente aproveita bem as fases. Sim. Nossa, eu e o Leonardo, quando a gente começou a namorar, ele me levava a pé em casa. A gente sentava na calçada e a gente começava. Beleza, a gente já vai fazer faculdade? Mas e aí, você vai fazer faculdade ou você não vai? Aí ele falou, não sou muito fã de estudar. Eu falei, vou trabalhar, você vai? Vai trabalhar? Vai trabalhar no quê? E a gente começava a conversar. Planejando o futuro. Sim. Leonardo nunca gostou de ficar sem dinheiro. Ele sempre trabalhava, mesmo estudando. E aí, desde que a gente começou a namorar, o plano já era casar. Eu sempre guardei dinheiro, também sempre tive meu dinheiro. E aí, o que a gente começou a fazer? Eu falei, eu vou abrir uma conta no banco, a gente vai começar a juntar dinheiro pra gente casar. A gente botava nada lá, sei lá, R$10.
Deus proverá, vai embora. E assim, a gente começou a juntar dinheiro. Aí, depois que a gente fez 18, as coisas, os planos começaram a mudar. Peraí, vamos casar? Vamos ter um carro? Vamos ter um carro? Porque tô cansada de andar de moto, tava frio. Nossa, a gente já pegou muita chuva na moto, Senhor Jesus amado. E aí, tá, beleza, abrimos uma segunda conta. Ele colocando mais, eu colocando um pouco menos, e a gente colocando no casamento, e a gente começou a balancear as contas. E eu achei engraçado que ontem foi Dia dos Namorados. É o nosso 6º Dia dos Namorados. E foi a primeira vez que, assim, querido, sem jantar à luz de velas, não vou levar nada. Presente, diga não aos presentes. Não quero presentes. Porque, assim, presente agora é o armário da minha cozinha. A gente tá olhando o armário da minha cozinha. E aqui, o que a gente vai comprar no casamento, não sei o quê. E, assim, gente, eu acho que foi um dos melhores dias dos namorados que a gente já teve. Vamos de fato, foi o melhor. Porque a gente aproveitou as fases anteriores, a gente aproveitou aquele momento que a gente era namorado e beleza, agora o foco é esse. E agora que a gente tá, peraí, a gente vai casar, o plano agora é outro, a conversa agora é outra. E a gente aproveitando do mesmo jeito, porque é fase. Sim. A gente respeitou a fase. Isso é maravilhoso. E só pegando um gancho no que você disse de fase, de levar em casa, tem um triste muito brincadeira. Foi Eu tudo acho legal. que são fases mesmo, né? Você disse de respeitar a fase, enfim. A gente se conhece, a gente não tinha nada. Né? Eu tinha, como diz o outro, eu tinha uma Só- bicicletinha e um O sonho. Leonardo tinha uma bicicleta. É. E o Leonardo tinha uma bicicleta. Você andou no Bicicleta, caso da sonho. bicicleta? Não. Eu andei. E eu vou te contar. É porque assim, eu Vocês me não. conhecem, né? Eu sou muito tímido com as pessoas. Nossa. Só que não. A gente, depois do culto, todo culto eu ia de bicicleta. Depois do culto ela sentava, ela com muito, bicicleta, não parava da bicicleta. E aí, enfim, Era várias todo vezes dia que eu ela, entendia, várias vezes ela desceu no quadro de bicicleta. Só que aqui, o bobão aqui, na hora de descer, né, os irmãos da igreja contando os irmãos, e eu cumprimentando todo mundo, vai, Senhor! Aí, não, para! Porque, tipo assim, eu cumprimentava todo mundo, gritava, aí todo mundo, alô, Natan! Aí, tipo assim, quem a conhecia, né, alô, Dani, no barrado, não. O pessoal também, não. Ó, Dani, se isso te conforta, aqui na igreja tinha um casal que ela sentava no quadro, mas ele não ia, ele ia empurrando ela mesmo. Bonitinho. Só que era assim, São Pedro, batalhão. Misericórdia. Uou! Então muita gente viu a cena. Rapaz. Não, mas hoje eles estão casados, deu tudo certo, né, gente? Mas assim, né? Só quem viveu sabe. Exatamente, só quem viveu sabe. E eu sou muito grato a Deus por esses processos também, né? Porque começou lá com a bicicletinha, aí Deus abençoou, depois com a moto, Deus tem abençoado, agora o carro, enfim, de respeitar processos, né? E o legal de É muito legal ver poder essas construir, fases, né? Não. Você construir com alguém de fato. As pessoas falam, né? Tem aquele jargão, que Deus não une pessoas, une propósitos. Mas assim, se você tem um propósito de fato, Deus vai abençoar e vai dar certo, né? Não é que... E se ela tiver um propósito também, Deus vai abençoar e vai dar certo. Agora, se ambos têm uma visão, né? Essa questão aí a gente leva tudo para o espiritual, sim. Mas assim, tem coisa que não é só espiritual. Tem coisa que é planejamento, que é a coisa básica, né? O básico a gente faz, né? O ordinário ali, né? É pra gente, o extraordinário. Você já olhou quanto custa uma rosa no seu casamento, meu filho? Olha o preço da flor. Não, olha. Deus proverá. Amém, Deus vai prover, mas Mas se tu não você... trabalha não, tu Então, levanta de manhã. e é mais ou menos isso, né? Então, assim, é muito legal tá construindo tudo e vivendo tudo isso, respeitando esses É processos. sensacional. Nossa, gente, assim, eu brinco, Leonardo, falei, nossa, eu não ia conseguir imaginar que naquela calçada, a gente brincando, você vai fazer faculdade, não vai. A gente ia chegar vendo que a gente tá agora. Entrando na loja e falando assim, e agora qual é a geladeira? E agora essa aqui, que abre assim, que abre assado. Gente, mas é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Enfim, considerações finais, gente? Vocês querem deixar de recado final? Vou deixar a Isabela falar primeiro, porque ela com certeza não pensou nisso ainda. Ela falou muito hoje. Tá? Ela sempre fala muito. Nossa, falo muito. Uhum. Não, eu falo muito, é só aqui mesmo, porque eu travo. Eu prefiro ouvir, né, gente? Não sei, considerações finais. Pensa. Eu acho que eu escolhi esperar não é a melhor
que é melhor escolher orar mesmo. Acho que tem muita gente nessa vibe, tipo assim, eu escolhi esperar, né? Mas chega qualquer... Aqui na igreja a gente passa por isso, né? Porque aqui na igreja a gente só tem menina. E... Isso é um clubinho. Aqui as meninas da igreja sofrem. Eu peguei na sede, mas não façam isso. Não, gente, o meu veio de São Pedro, tá? Isso aí é que eu peguei na planta e ela teve que... Ela foi guerreira mesmo. Mas é porque às vezes a gente fica nessa questão de escolher esperar. Mas às vezes nem é aquilo para aquele momento que a gente fica pensando, relacionamento. E às vezes é o seu momento de ver com Deus. Às vezes você não tá nesse momento de ver um relacionamento. Mas eu já tenho 20, mas eu já tenho 22. Tá, mas se não apareceu ainda é porque não tá no momento. Então tá no momento de você ficar em Deus. Então eu acho que essa questão do escolher esperar é muito mais viver em Deus do que esperar um relacionamento. Exato. Nossa, foi lindo. Acho que ela resumiu muito bem. Não, mas eu vou deixar você falar, porque eu sei também, Dani, que você assim, repleta de palavras. Meu Deus do céu. Não, pra quem queria ficar 5 minutos, sinceramente, pra quem queria só um corte, assim, no show, Ela nem queria participar, você ficar aqui. Peraí, tem vídeo? Tem vídeo? Pra quem tá gravando áudio ainda, tá? Tá. Tá bom. Pronto, agora Sei dizer, vai você primeiro. Eu acho que o pastor fala muito isso, principalmente naquela época de campanha, né? Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. É você, primeiramente, planejar a sua vida espiritual, né? Planejar no sentido de buscar o Espírito Santo, se compreender e se entender com o Espírito Santo, né? E por mais falhos que sejamos, né? Deus nos dá a oportunidade de cada dia recomeçar, né? Renovar nossa aliança com Ele. E através dessa renovação de aliança, renovação de votos com Deus que a gente tem, poder também se desfrutar, né, do que Deus tem. Então, quando a gente está em Deus, está alicerçado em Deus, Ele nos dá a oportunidade de abrir a nossa mente e, de fato, as coisas fluírem, né, de acordo com a vontade dEle. E a Bíblia fala, né, deixa bem claro lá, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? Então, assim, não tem nada melhor do que a vontade de Deus, né? São 3 palavras, né? Boa, perfeita e agradável. O que é melhor que isso? Não é um relacionamento com pessoas, não é um carro do ano, não é a melhor profissão. É boa, perfeita e agradável, te traz prazer, e o que vem de Deus traz paz. Então, assim, se você está alicerçado em Deus, Ele vai direcionar os seus planos, né? E assim como aconteceu com a gente, né? Tudo que a gente viveu contribuiu para que chegássemos até hoje aqui, enfim, foi porque a gente, de fato, primeiramente plantou em Deus, né? Plantou na nossa vida espiritual, e agora a gente está desfrutando, né? Eu acho que assim, pegando um pouco do que a gente falou, mas dando uma resumida, acho que é fundamental, assim, a gente viver bem só, primeiro, antes da gente ter alguém. O relacionamento, ele é uma bênção, mas ele também traz responsabilidades, traz dificuldades, coisas, né, que são características da relação. Se a gente não estiver bem só, a gente não vai conseguir saber viver também como uma pessoa. E aí a gente vai se frustrar, vai se decepcionar, vai... Enfim, né? Não vai dar certo. E aí vem as marcas. E aí, enfim... Fica muito mais difícil. Se a gente consegue ter esse foco, né? De viver bem só, da gente se conhecer, saber o que vai ser bacana para nós, para nossa vida, aí a gente consegue construir um relacionamento bacana também com alguém dentro do propósito de Deus, no tempo de Deus. É isso. Vamos, gente, todo mundo sempre termina com é isso. Se olhar todos os outros episódios, todo mundo termina assim, é isso. Bom, minhas considerações finais, vou falar por mim. Eu acho que o sentimento no relacionamento é importante, mas não é o principal. A química do corpo é importante, mas não é a principal.
Eu acho que o principal não é você achar que você está perdida no corpo de alguém, mas é você entender que o relacionamento, o pastor Márcio fala essa frase, o pastor Márcio é maravilhoso, né, gente? Sensacional. Ele falou assim, gente, aliança não é romance. O compromisso não é romance. Compromisso é sacrifício. É responsabilidade. Então, você que está em busca da costela perdida, o sentimento, ele vem, mas ele vai. O importante é entender o propósito. É entender o caráter. É entender o espírito dessa pessoa. A espiritualidade. É pensar, peraí, por que é que eu estou me relacionando com ela? É para eu me preencher? É porque eu tenho uma carência? Ou é porque juntos nós temos um propósito? Ou é porque juntos nós vamos crescer? Peraí, vamos ver qual que é o propósito, qual que é a razão disso. Relacionamento não é só um momento, é um propósito. Ok? Então, gente, tchau coletivo. Tchau. E até a próxima.